Olá, estou passando hoje para deixar mais uma mensagem para o teu coração. A mensagem que eu vou contar hoje fala sobre o filho pródigo. Mas antes que eu entre nessa mensagem, eu peço que você se inscreva no nosso canal, deixe o seu like para receber mais mensagem para a edificação da sua vida. O texto que nós vamos falar hoje se encontra no livro de Lucas, no capítulo 15, que fala sobre o filho pródigo. O filho pródigo é uma mensagem muito conhecida. É uma mensagem que quase todo pregador prega. E ela tem algo assim para a nossa vida que é muito importante. Essa história conta a respeito de um senhor, de uma pessoa que possuía muitos bens e tinha 2 filhos. E o mais moço pediu ao pai para que desse a sua herança que lhe pertencia, aquilo que fazia parte dos seus bens, porque ele já estava cansado de viver ali ao lado do pai, ao lado da família, e ele queria andar no mundo, ele queria viver no mundo, queria viver a vida dele, da forma que ele achava que era correto. O pai, sem questionar, pegou a parte dele e deu para ele. Ele pegou aquilo que lhe pertencia, que era seu por direito, e saiu para uma terra longínqua, bem distante da sua família. E passando, só gastando o que tinha, chegou o momento que o dinheiro acabou. E quem tem dinheiro geralmente tem muito amigo. Tem muitas pessoas ao seu redor bajulando, ajudando a gastar o dinheiro. Mas o dinheiro acabou. Quando o dinheiro acabou, os seus amigos os abandonaram. Seus amigos viraram as costas para ele e deixaram ele só. Ao ponto que ele se viu numa situação que não tinha mais a quem recorrer. E ele estava distante de casa. E naquele local onde ele estava nesse momento, deu uma grande fome, uma grande seca, e ele não conseguia emprego. Porque muitas vezes, aquele filho que tem de tudo, ele não se preocupa em trabalhar, ele não se preocupa em se formar uma profissão, ele não se preocupa em se aperfeiçoar, se preparar para os dias mal que vem na vida do ser humano. Ele vivia à sombra do pai dele. O pai dava de tudo, tudo que ele precisava, o pai dava. Ele não sabia o que fazer para adquirir dinheiro. Ele simplesmente sabia gastar o que ele tinha. E quando ele chegou nessa situação que ele ficou sem nada, ele não tinha uma profissão, ele não sabia fazer outra coisa. O único serviço que ele conseguiu foi com um cidadão daquela região que mandou ele cuidar de porcos no campo. E ali ele foi, porque ele não tinha outra opção. Ele foi cuidar daqueles porcos ao ponto que ele chegou, que ele se alimentava junto com os porcos, a mesma comida que os porcos comiam. Quando Jesus conta essa história, a parábola do filho pródigo, falar para um judeu cuidar de porcos era uma agressão ao orgulho deles. Porque para eles aqueles animais eram impuros. Judeu não criava porcos. E Jesus colocou essa passagem para mostrar como que é a situação de um filho de Deus quando abandona a casa do pai e vai para o mundo querer aproveitar aquilo que o mundo oferece.
E nós aprendemos alguma coisa com esta parábola. Nós temos algumas reflexões a respeito desta parábola. Colocando este filho com aquele que está na presença de Deus e abandona a casa de Deus para ir para o mundo, aproveitar tudo que o mundo oferece. Orgia, prostituição, drogas, achar algo para saciar a sua vida. Só que quando ele está lá, a droga o consome, a prostituição a consome. Quando ele não tem mais nada, quando ele não tem dinheiro para gastar, para comprar a sua droga, para pagar as suas prostituição, ele não tem mais isso. Quando nós estamos na presença de Deus, o Senhor nos dá todos os dias algo para encher a nossa vida, para trazer paz para a nossa vida. Mas quando nós nos ausentamos da casa de Deus, da presença de Deus, tudo que nós temos nós perdemos. E o diabo é desta forma. Ele só sabe tirar aquilo que a pessoa tem. Ele não devolve, ele não dá outro. E nós aprendemos aqui, nesta passagem do filho pródigo, que quando ele se encontra no fundo do poço, ele cai em si e lembra: ah, se eu tivesse na casa do meu pai. Lá os empregados de meu pai passam muito melhor. Eu vou voltar para lá e vou pedir para ele para mim ser ao menos um dos seus empregados. O importante aqui, irmãos, dessa reflexão que nós temos, é que este jovem, ele não colocou a culpa em ninguém. Ele reconheceu o seu erro. Ele reconheceu que ele abandonou o seu pai. E agora ele necessitava de retornar aos braços do pai. E ele retorna. E nós vemos aquele pai que todos os dias estava na janela olhando para o caminho, na esperança que seu filho voltasse a qualquer momento. E ele ficava ali e olhava. Uma hora ou outra meu filho vai aparecer. E quando o filho aparece, maltrapilho, roupa toda rasgada, descalço, sujo, aquele pai corre ao seu encontro, o abraça, o beija. E nós vemos que aquele pai recebe aquele filho e aceita ele com todo o carinho, sem jogar em rosto o que o filho fez ou deixou de fazer. Dá uma festa, manda os seus empregados trazer roupas novas para aquele filho, manda os empregados trazer calçado para os seus pés, porque o que ele tinha já estava rasgado. E ali coloca um anel novamente no dedo do filho, um anel simbolizando autoridade, propriedade, um anel como se fosse um cartão de crédito com brasão. E ali nós vemos que aquele pai resolve dar uma festa para aquele filho. Mas o pai tinha um outro filho mais velho que estava no campo trabalhando. E quando aquele filho chega e ouve o barulho da música, da dança, e o pai havia mandado matar um bezerro cevado para a festa para aquele filho vem questionar o seu pai. Eu estive aqui com o Senhor a todo tempo, nunca gastei nada, sempre preservei os seus bens, e o Senhor nunca matou um cabrito para mim. E agora esse seu filho, que foi para o mundo, gastou tudo a sua herança, volta, e o Senhor ainda dá uma festa para ele? Mediante essa história, nós temos algumas reflexões para falar a respeito de Deus, que quando aquele filho mais novo pediu seus bens, que ele queria ir ao mundo, que ele queria conhecer
a vida lá fora como é que era. O pai não questionou. O pai simplesmente deu. Eu aprendo aqui, meus amados, que Deus criou o homem e deu um livre-arbítrio para o homem fazer o que quer com a vida dele. Então, se o homem quiser se achegar a Deus, Deus está pronto, de braços abertos para receber. Mas se o homem quiser se afastar de Deus, Deus dá o livre-arbítrio para o homem ir embora. Mas de maneira nenhuma Deus deixa de amá-lo. De maneira nenhuma Deus deixa de amá-lo, continua amando da mesma forma. Não importa qual vai ser a situação do homem lá fora. Se ele vai ser um drogado, se a pessoa vai ser uma prostituta, sendo uma mulher, se vai ser um homossexual, Deus não está se importando com isso. Ele deu o livre-arbítrio para o homem escolher o que ele quiser ser. E o homem sai para o mundo, o homem vai viver a sua vida. E quando ele quiser retornar para casa, Deus vai estar sempre com os braços abertos. Só existe na Bíblia um pecado que não tem perdão. É a blasfêmia contra o Espírito Santo. E nós sabemos que o Espírito Santo é quem convence o homem do pecado. Então, se o homem blasfemar contra Jesus, nós temos o Espírito Santo que nos convence do pecado e faz nós se arrepender que Jesus é o Salvador. Se o homem blasfemar contra Deus, o Pai, nós temos o Espírito Santo para nos convencer que nós somos pecadores. Mas se o homem blasfemar contra o Espírito Santo se afasta do homem. E aí eu te pergunto, quem vai convencer o homem que ele pecou? Porque aquele que convence o homem se afastou dele por blasfêmia. Por esse motivo, a Bíblia fala que blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão. Porque é o Espírito Santo quem convence o homem do pecado. Então Deus dá o livre-arbítrio para o homem escolher da sua vida o que ele quer fazer. Se ele quer ser filho de Deus, se ele quer se achegar a Deus, se ele quer obedecer a palavra de Deus, ou se ele quer viver uma vida dissoluta, uma vida do mundo, tudo aquilo que o mundo oferece. O homem tem o livre-arbítrio. E Deus dá a oportunidade para o homem sair, sofrer e retornar e reconhecer que só Deus é o Pai verdadeiro, o Pai que ama incondicionalmente. Outra coisa aqui, que Ele sempre vai estar de braços abertos para esperar o pecador se arrepender. Espero que não seja tarde, que você demore muito para se arrepender. Esta é a mensagem que eu digo, que eu deixo para você hoje. Não importa o que você fez. Não importa se você deixou a casa do Senhor e saiu para o mundo, se divertir, viver aquilo que o mundo oferece. Jesus está de braços abertos te esperando você retornar. Esse é o Pai que está de braços abertos esperando você retornar. Volte enquanto é tempo. Que o pai do filho pródigo te espera com uma nova aliança, um anel, um calçado para a salvação e uma vestimenta nova. Aceite a Cristo enquanto é tempo, porque amanhã pode ser muito tarde. Esta é a mensagem que eu deixo para você hoje. O Pai ainda te espera. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus continue trabalhando no teu coração. Se você acha que tudo que você viveu não valeu a pena, venha viver ao lado de Jesus. Eu deixo esta palavra para você hoje. Que Deus abençoe a sua vida e continue falando no teu coração.
Que Deus abençoe. Amém.